Bem-vindo à viagem chocante pelo tempo. Hoje vamos mergulhar no universo das atrizes mais icônicas dos anos 70 e 80 e descobrir o que aconteceu com o visual que um dia encantou milhões. Algumas delas envelheceram de forma surpreendente, outras optaram por transformações radicais que chocaram até os fãs mais fiéis, e algumas revelações sobre cirurgias e mudanças de estilo vão te deixar sem palavras. Então prepare-se, porque você verá que nem sempre o glamour da tela corresponde à realidade fora dos holofotes, e que bastidores cheios de polêmicas, romances secretos e escândalos até hoje guardam segredos que poucos ousaram revelar. Prepare-se para descobrir desde maquiagens exageradas que marcaram épocas, até mudanças físicas que deixaram o público perplexo e, em alguns casos, consternado. Algumas dessas atrizes, que dominaram a televisão e o cinema, enfrentaram momentos difíceis que moldaram suas escolhas estéticas, enquanto outras aproveitaram o poder da fama para reinventar completamente suas imagens. E atenção! Algumas histórias de bastidores, envolvidas em traições, conflitos com produtores e rivalidades históricas, vão te deixar impactado. Este vídeo não é apenas sobre transformação visual, é sobre segredos que muitos tentaram esconder e que agora vêm à tona. Se você gosta de conteúdos assim, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para o YouTube porque ajuda o algoritmo a divulgar nossos vídeos para mais pessoas que querem descobrir essas polêmicas e segredos inacreditáveis. Se você quiser apoiar o canal ainda mais, pode usar o Super Thanks para mostrar que valoriza nosso trabalho, mas se não puder, não tem problema. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu ou chocou nesse vídeo. E fique até o final, porque a última revelação que preparei vai te deixar literalmente impactado. Algumas dessas histórias são tão fortes que é impossível acreditar que aconteceram de verdade. Então, aperte o play e venha descobrir o que aconteceu com as estrelas que um dia dominaram nossas telas e continuam nos intrigando até hoje. Comecemos com a nossa Sally Field. Nasceu em Pasadena, na Califórnia, em 6 de novembro de 1946, filha da atriz Margaret Field e de Richard Field, mas sua infância foi marcada por instabilidade familiar. Sua mãe casou-se com o ator e dublê Jock Mahoney, que Sally mais tarde revelou ter sido abusivo durante sua adolescência, um segredo oculto por décadas. Ela começou jovem na TV, estrelando Gidget e The Fly Nun, mas sempre desejou papéis mais desafiadores. Em sua vida pessoal, casou-se com Steven Craig, de 1968 a 1975, teve 2 filhos. Depois viveu um relacionamento intenso com Burt Reynolds entre 1976 e 1980. Mais tarde casou com Alan Greisman, com quem teve um 3º filho, até se divorciar em 1994. Ao longo dos anos, enfrentou períodos de depressão, frustrações com sua imagem pública e pressão por aparências perfeitas. Em seu livro In Pieces Asterisco, ela revelou ter sofrido um aborto ilegal aos 17 anos, performado em Tijuana em condições precárias e traumáticas, episódio que descreveu como além de horrível. Atualmente, sua aparência é alvo de comentários chocados. O rosto mostra marcas profundas de envelhecimento, possíveis intervenções estéticas e uma expressão que muitos dizem não refletir a atriz vibrante do passado. O contraste entre o antes e o agora escancarou para muitos fãs o peso implacável do tempo sobre uma estrela que sempre lutou contra rótulos e expectativas. Então, olhemos para Cher. Sua trajetória vai muito além do sucesso musical e cinematográfico. Ela se tornou um símbolo de reinvenção, resistência e ousadia. Desde os anos 60, quando despontou ao lado de Sonny Bono, Cher já mostrava que não seria apenas uma estrela passageira. Nos anos 70 e 80, consolidou-se como um ícone absoluto, com sua voz inconfundível, figurinos provocantes e uma personalidade que desafiava todos os padrões de beleza e comportamento feminino da época. Mas por trás dos holofotes, sua vida pessoal foi marcada por amores turbulentos, perdas e polêmicas. O relacionamento com Sonny terminou de forma amarga, seguido por uma série de romances com músicos e atores famosos, o que a colocou constantemente nas manchetes. Cher também enfrentou duras críticas por suas cirurgias plásticas, que se tornaram um dos assuntos mais comentados de sua carreira. Ela nunca negou as intervenções, e sempre respondeu com ironia e confiança, afirmando que faria o que quisesse com o próprio corpo. Ao longo dos anos, seu rosto se transformou radicalmente, gerando reações que variam do espanto à admiração. Alguns dizem que perdeu sua expressão natural, outros a veem como um exemplo de coragem em desafiar o tempo. Mesmo com as mudanças, Cher segue poderosa, participando de shows e premiações com um vigor que desafia a idade. Ela sobreviveu a todas as fases da fama, a perda do ex-marido e a exposição pública de seus dramas familiares, incluindo momentos delicados com o filho Chaz Bono, que passou por uma transição de gênero, assunto que gerou enorme repercussão na mídia. Hoje, Cher é mais do que uma cantora ou atriz, é uma lenda viva que transformou dor em arte, polêmica em poder e envelhecimento em espetáculo. Seu visual atual, chocante e quase atemporal,
é o reflexo fiel de uma mulher que se recusou a ser esquecida e que, mesmo aos 70 e tantos anos, continua sendo o retrato da ousadia e da eterna reinvenção. Diane Keaton, ícone do cinema norte-americano, nasceu em 5 de janeiro de 1946, em Los Angeles, Califórnia, em uma família de classe média com fortes raízes italianas. Desde cedo, Diane demonstrou um espírito independente e uma inclinação para as artes, estudando teatro e dança antes de se lançar definitivamente no mundo da interpretação. Sua carreira começou a ganhar destaque nos anos 70, quando se tornou musa do lendário diretor Woody Allen, estrelando filmes como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e Noivo, Sedutor e Louco. Nesse período, Diane conquistou não apenas o público, mas também a crítica, graças ao seu estilo único, carisma e uma autenticidade que desafiava os padrões de beleza e feminilidade da época. Conhecida por seu visual andrógeno, roupas largas, chapéus e óculos grandes, Diane estabeleceu uma marca pessoal que até hoje influencia a moda e inspira gerações. No entanto, a vida pessoal de Diane sempre esteve sob os holofotes de maneira intensa. Conhecida por sua aversão ao casamento e por relações amorosas intensas e controversas, a atriz manteve namoros notórios, incluindo um romance com o próprio Woody Allen, que gerou debates e polêmicas que repercutem até hoje. Além disso, Diane enfrentou rumores sobre relacionamentos complicados e episódios de isolamento, muitas vezes atribuídos à sua busca pela independência e controle sobre sua própria vida. Nos anos 80, Diane continuou a carreira de sucesso, com filmes marcantes e atuações premiadas, mas o tempo também trouxe transformações visuais que surpreenderam o público. Comparada ao seu rosto icônico dos anos 70, hoje Diane exibe traços marcados pelo tempo, com linhas de expressão profundas, mudanças naturais na pele e um visual mais austero, chocando fãs que ainda lembram jovem e vibrante. A atriz nunca escondeu seu envelhecimento, adotando uma postura aberta e até provocadora diante da inevitabilidade do tempo, e continua sendo uma referência de autenticidade e estilo. Sua vida e carreira, permeadas por escolhas ousadas, polêmicas discretas e um visual que desafia padrões, fazem de Diane Keaton um dos maiores exemplos de transformação das estrelas dos anos 70 e 80, mostrando que a passagem do tempo pode ser tão impactante quanto os escândalos e controvérsias que marcaram sua trajetória. Glenn Close é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, mas sua trajetória é marcada por polêmicas, traumas de infância e transformações que desafiam o tempo e os padrões da beleza. Nascida em 19 de março de 1947, em Greenwich, Connecticut, Glenn cresceu em um ambiente privilegiado, mas também profundamente conturbado. Seus pais se envolveram com o grupo religioso moral Rearmamenten Mainmenter, uma seita com práticas rígidas e dogmas questionáveis. Ela revelou que essa experiência foi traumática e impactou sua capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida adulta. Sua carreira começou no teatro nos anos 70, mas foi nos anos 80 que ela se tornou um ícone de Hollywood, com papéis marcantes em filmes como Atração Fatal, 1987, onde interpretou a obsessiva Alex Forrest. Esse papel a consolidou como uma das atrizes mais talentosas de sua geração, mas também a associou a personagens intensos e complexos. Nos anos seguintes, ela continuou a brilhar em filmes como 101 Dálmatas, 1996, e A Viúva, 2018, recebendo elogios da crítica e do público. No entanto, sua vida pessoal é repleta de controvérsias. Ela foi casada 3 vezes, sendo a primeira com o músico Cabot Wade, em um casamento que ela mesma descreveu como meio arranjado e que durou apenas 2 anos. Posteriormente, ela se casou com James Marlas, mas o relacionamento também terminou em divórcio. Em 1988, teve uma filha, Anne Stark, com o produtor John Stark, mas o relacionamento também não perdurou. Seu último casamento foi com o executivo David Evans Shaw, em 2006, mas o casal se separou em 2015. Além disso, Glenn enfrentou críticas por sua postura em relação a outros artistas. Uma das mais notórias foi sua substituição de Patti LuPone no papel de Norma Desmond em Sunset Boulevard na Broadway. LuPone expressou ressentimento por não ter sido informada diretamente sobre a troca e, em uma entrevista, admitiu ter vontade de chamá-la de Bitch por causa disso. Recentemente, Glenn tem se mostrado mais aberta sobre o envelhecimento e as mudanças em seu corpo. Em 2025, ela compartilhou uma foto em que aparece visivelmente diferente, com rugas e um visual mais maduro, surpreendendo seus fãs. Ela também comentou com humor sobre os pelos faciais que surgem com a idade, mostrando uma abordagem mais natural e realista sobre o envelhecimento. Apesar de todas as adversidades e controvérsias, Glenn Close continua sendo uma figura admirada no cinema e no teatro. Sua trajetória é um reflexo de sua resiliência e dedicação à arte, enfrentando os desafios da vida pessoal e profissional com coragem e autenticidade. Também Barbra Streisand foi uma das figuras mais marcantes da música e do cinema mundial.
De origem humilde e criada apenas pela mãe após a morte prematura do pai, Barbara cresceu cercada por críticas sobre sua aparência: nariz grande demais, voz poderosa demais, personalidade forte demais. Foi justamente esse demais que a transformou em um ícone absoluto das décadas de 70 e 80, período em que dominou Hollywood e os palcos do mundo com uma mistura de talento descomunal, autoconfiança e um estilo fora dos padrões. Barbara não apenas quebrou barreiras estéticas, ela desafiou a ideia de que uma mulher precisava ser perfeita para ser estrela. Mas sua trajetória não foi livre de controvérsias. Streisand sempre foi conhecida por seu temperamento exigente e controlador, chegando a ser chamada de difícil por diretores e colegas. Os bastidores de filmes como Asterisco A Star is Born Asterisco e Asterisco e Ento Asterisco revelaram uma artista obsessiva pelo detalhe, o que dividia opiniões, enquanto alguns a consideravam uma perfeccionista genial, outros a viam como autoritária. No auge de sua fama, também se envolveu em relacionamentos que geraram alvoroço, incluindo o caso com o ator Elliot Gould, com quem teve um filho, e os rumores sobre affairs com figuras poderosas da indústria. Nos anos 80, Barbara já era mais que uma atriz, era uma força cultural, uma mulher que ditava tendências, acumulava prêmios e quebrava recordes de bilheteria. Com o passar dos anos, porém, o público começou a notar as transformações físicas da estrela. Streisand, que sempre recusou cirurgias plásticas para corrigir o nariz, símbolo de sua autenticidade, hoje exibe um visual maduro, natural e, para muitos, chocante pela coragem de envelhecer sem se esconder. Em um mundo obcecado por juventude e aparência, Barbara virou um retrato vivo da passagem do tempo, uma lenda que não se curvou às pressões estéticas, mas que carrega no rosto e no olhar o peso da fama e da longevidade. Ainda ativa artisticamente, mantém opiniões fortes e provoca debates sempre que aparece em público, seja pela voz imponente, pela franqueza ou pelo visual que muitos classificam como transformado, mas que ela defende como real. Barbara Streisand é, acima de tudo, um símbolo de resistência, uma mulher que enfrentou padrões, conquistou tudo o que quis e mesmo hoje, continua despertando admiração, críticas e espanto por simplesmente continuar sendo ela mesma, imperfeita, autêntica e inesquecível. Jane Fonda é um ícone que transcende gerações, conhecida não apenas por sua beleza e talento, mas também por sua personalidade intensa, suas escolhas ousadas e seu envolvimento em controvérsias que marcaram décadas. Nascida em 21 de dezembro de 1937 em Nova York, filha do lendário ator Henry Fonda, Jane desde cedo teve a pressão de carregar um sobrenome célebre, mas sempre buscou construir sua própria identidade. Nos anos 60 e principalmente nas décadas de 70 e 80, ela consolidou-se como uma das maiores estrelas de Hollywood, ganhando prêmios e aclamação crítica por atuações em filmes como Clutch e O Retorno de Cat Ballou, mas foi também nos bastidores de sua vida pessoal que Jane se tornou notícia. Casamentos, divórcios e romances conturbados sempre estiveram à luz dos holofotes, e sua vida amorosa, que incluiu figuras influentes e polêmicas do cinema e da política, rendia manchetes. Além disso, Jane Fonda tornou-se sinônimo de ativismo político, especialmente na luta contra a Guerra do Vietnã, onde suas declarações e visitas a Hanoi provocaram indignação nos Estados Unidos, sendo acusada por muitos de traição, o que gerou protestos e boicotes. Nos anos 80, quando a estética e a imagem de Hollywood eram tão valorizadas quanto os filmes, Jane abraçou a era do fitness com seus vídeos de ginástica que dominaram o mercado, mas também enfrentou críticas sobre a obsessão pelo corpo e aparência, algo que permaneceu um tema recorrente ao longo de sua carreira. Com o passar dos anos, seu visual sofreu mudanças que surpreendem fãs antigos. A atriz que encantava com sua juventude agora exibe um rosto marcado pelo tempo, sinais de cirurgias plásticas e escolhas estéticas que chocam aqueles acostumados à sua imagem original, gerando debates sobre envelhecimento, padrões de beleza e a pressão que mulheres na indústria do entretenimento enfrentam. Apesar das polêmicas, Jane nunca deixou de reinventar-se, seja na atuação, seja em suas atividades políticas e sociais, mantendo uma presença que mistura força, vulnerabilidade e autenticidade. Hoje, ela é vista não apenas como uma atriz lendária dos anos 70 e 80, mas como uma mulher que viveu intensamente cada fase de sua vida, enfrentou críticas ferozes, escândalos e expectativas irreais, e ainda assim segue ativa e relevante, inspirando novas gerações a questionar padrões e a valorizar a liberdade de expressão, tornando seu legado tão impactante quanto seu visual chocante que revela, sem filtros, o passar do tempo e as escolhas de uma vida intensa. E Jessica Lange é um dos maiores ícones do cinema das décadas de 70 e 80, uma mulher que conquistou Hollywood com seu talento hipnótico, beleza arrebatadora e uma aura misteriosa que sempre a cercou. Nascida em 1949, em Cloquet, Minnesota, Jessica começou sua carreira como modelo antes de ser descoberta pelo lendário produtor Dino de Laurentiis, que a lançou em King Kong, 1976. A estreia foi explosiva e polêmica,
pois muitos críticos questionaram se sua beleza havia sido escolhida apenas para preencher o papel da bela diante da fera. Mas Jessica mostrou que era muito mais do que um rosto bonito. Com o tempo, ela se reinventou em papéis intensos e emocionais, como em Tootsie e Frances, onde revelou uma profundidade que poucos esperavam. Por trás das câmeras, sua vida pessoal foi marcada por paixões intensas e relacionamentos conturbados, especialmente com o dançarino russo Mikhail Barynikol, com quem teve uma filha. A relação foi cercada de especulações e dramas, pois ambos viviam sob constante pressão da mídia e de suas próprias carreiras turbulentas. Com o passar dos anos, Jessica se afastou das grandes produções, escolhendo papéis mais sombrios e introspectivos, o que refletia também seu estado emocional e a luta contra períodos de depressão. Hoje, aos 70 e poucos anos, seu visual impressiona por sua mudança radical. O tempo deixou marcas profundas, e muitos fãs se surpreendem com o quanto a atriz parece distante da figura deslumbrante dos anos 80. Embora tenha realizado alguns procedimentos estéticos, Jessica sempre se manteve fiel à ideia de envelhecer com dignidade, mostrando as rugas e expressões que contam sua verdadeira história. Ela é a prova viva de que o brilho de uma estrela não se apaga com a idade, apenas se transforma. Polêmica, talentosa e imprevisível, Jessica Lange continua sendo uma mulher que desafia padrões e mostra que o verdadeiro impacto de uma artista vai muito além da aparência. Kathleen Turner foi uma das mulheres mais marcantes do cinema dos anos 70 e 80, símbolo de sensualidade, talento e poder feminino numa era dominada por homens. Dona de uma voz rouca e inconfundível, conquistou Hollywood com papéis intensos e provocantes, como em Corpos Ardentes e A Joia do Nilo, tornando-se um ícone de desejo e mistério. No auge da fama, era vista como uma das mulheres mais belas e perigosas do cinema, capaz de unir charme e força em personagens que desafiavam padrões. Porém, por trás do brilho das câmeras, a vida de Kathleen foi marcada por dor, controvérsias e transformações que chocaram seus fãs. Durante os anos 90, ela enfrentou uma severa batalha contra a artrite reumatoide, doença que causou deformações físicas, dores intensas e a afastou das telas por longos períodos. Sua aparência mudou drasticamente, e as especulações sobre o que teria acontecido com Kathleen Turner tomaram conta da mídia. Muitos tabloides chegaram a insinuar abuso de álcool, cirurgias mal feitas e decadência, o que a própria atriz depois negou com veemência, revelando que as mudanças em seu rosto e corpo eram resultado da doença e dos medicamentos agressivos que precisou tomar. Mesmo assim, Kathleen nunca deixou de ser autêntica e corajosa, retornando aos palcos e aceitando o envelhecimento de forma natural, sem tentar esconder o impacto do tempo. Hoje, seu visual é considerado chocante por quem lembra da deusa de Hollywood dos anos 80, mas ela própria transformou essa percepção em uma lição sobre resiliência e aceitação. Turner é, até hoje, uma voz firme contra a superficialidade da indústria, provando que beleza verdadeira é resistir às dores, aos julgamentos e continuar de pé, fiel a si mesma, mesmo quando o espelho já não reflete o mesmo rosto que encantou o mundo. Linda Hamilton, nos Estados Unidos, é uma das atrizes mais icônicas dos anos 70 e 80, eternizada como a indomável Sarah Connor na franquia O Exterminador do Futuro. Desde cedo, Linda demonstrou interesse pelas artes cênicas e, ainda jovem, mudou-se para Nova York para perseguir sua carreira de atriz, começando com pequenas aparições na televisão e participações em filmes menos conhecidos. Seu talento, combinado a um olhar intenso e presença marcante, rapidamente a destacou, tornando-a símbolo de força feminina numa era em que mulheres no cinema de ação ainda eram exceção. No entanto, sua vida pessoal sempre atraiu tanto interesse quanto seu trabalho. Casada 2 vezes, Linda enfrentou relacionamentos conturbados e altos e baixos emocionais, incluindo períodos de depressão profunda e batalhas contra doenças graves, como o câncer de tireoide que enfrentou na década de 2000, mostrando coragem e determinação para se recuperar. Sua jornada também é marcada por polêmicas e controvérsias, especialmente ligadas à pressão de Hollywood para manter uma aparência jovem. O tempo trouxe mudanças visíveis em seu visual. Músculos tonificados para os papéis de ação deram lugar a um corpo mais natural, o rosto sofreu alterações, algumas cirurgias plásticas foram especuladas e o envelhecimento, inevitável, tornou-se alvo de comparações com seus dias de auge. Essas transformações chocam muitos fãs que ainda lembram da atriz com sua força quase sobrenatural nos anos 80, e ainda hoje despertam comentários sobre como a indústria pressiona atrizes a desafiarem a passagem do tempo. Apesar de todas as dificuldades, Linda nunca deixou que os holofotes definissem sua vida. Sempre manteve certa reclusão, priorizando a família e a própria saúde mental, sendo um exemplo de resiliência. Seu legado vai além do cinema de ação. Ela se tornou um símbolo de empoderamento feminino, resistência pessoal e autenticidade, mostrando que mesmo as atrizes mais glamourosas e lembradas do passado enfrentam os desafios do tempo e da vida real.
Hoje, ao rever fotos e comparações antes e agora, é impossível não se surpreender com a transformação de Linda Hamilton, um rosto que marcou gerações e continua a inspirar por sua coragem, determinação e honestidade frente às mudanças que a vida inevitavelmente trouxe. A Meryl Streep é reconhecida mundialmente como uma das maiores atrizes de todos os tempos, mas sua vida pessoal e as transformações que a acompanham ao longo dos anos são tão fascinantes quanto sua carreira impecável. Crescendo em uma família de classe média alta, Streep sempre teve uma educação rigorosa e atenção especial às artes, especialmente à música e à interpretação dramática, o que a preparou para uma carreira que começaria a explodir nos anos 70. Seu talento singular logo chamou atenção em produções teatrais e pequenas aparições no cinema, até que papéis icônicos como Sophie em A Escolha de Sofia e Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada a consolidaram como referência de dedicação e versatilidade. No entanto, por trás do brilho de Hollywood, a vida de Streep também teve seus momentos polêmicos e chocantes. Conhecida por sua postura firme e perfeccionista, ela enfrentou rumores de rivalidade com colegas de elenco, além de críticas da mídia sobre seu comportamento intenso e, por vezes, distante nos bastidores. Ao longo dos anos, seu visual também se tornou alvo de comparações e especulações. Nos anos 70 e 80, Streep era símbolo de elegância clássica, rosto delicado e presença marcante. Hoje, sua aparência revela as marcas do tempo, com mudanças faciais sutis, cabelos diferentes e traços mais rígidos, deixando fãs e críticos chocados com a transformação de uma das maiores estrelas da história do cinema. Apesar das transformações físicas, Streep manteve sua essência, demonstrando que beleza e talento transcendem o tempo, mesmo que o visual choque aqueles que a acompanharam no auge de sua carreira. Fora das telas, Meryl sempre foi reservada sobre sua vida pessoal, casada com o escultor Don Gomer desde 1978 e mãe de 4 filhos, enfrentando os desafios de equilibrar maternidade, carreira e fama em um ambiente frequentemente cruel e julgador. Sua postura firme diante da mídia, aliados a rumores e controvérsias sobre supostas brigas nos sets ou decisões ousadas de carreira, apenas reforçam a aura de mistério e respeito que a envolve. Ao analisar sua trajetória, fica evidente que Meryl Streep não é apenas um ícone da atuação, mas também um exemplo de como a fama, o tempo e as escolhas pessoais podem transformar a vida de uma estrela, criando uma narrativa tão intrigante quanto qualquer roteiro de cinema. O choque do seu visual atual em comparação aos anos 70 e 80 apenas adiciona mais uma camada à lenda de uma atriz que continua a surpreender, dominar palcos e telas, e inspirar gerações. E assim encerramos mais um mergulho pelo mundo das estrelas que marcaram os anos 70 e 80, mostrando não apenas seu talento, mas também as transformações chocantes que o tempo trouxe. Se você se surpreendeu com o antes e depois de Michelle Pfeiffer e das outras atrizes, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você quer mais conteúdo como este e mantém este trabalho vivo e em crescimento. Quem puder apoiar ainda mais o canal, use o Super Thanks, sua contribuição faz toda a diferença na produção de vídeos cada vez melhores. Mas se não for possível, comente aqui embaixo qual atriz mais te impactou ou qual transformação você achou mais chocante. Fique ligado, porque sempre temos novas revelações que vão te deixar de queixo caído e mostrar que, por trás do glamour, há histórias fascinantes, controversas e inesquecíveis. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o tempo muda tudo, mas o legado dessas estrelas permanece vivo.